E aí, você gosta de política? Gosta de falar sobre o assunto? Pois é, se não gosta, é bom começar a gostar. Porque neste ano a gente vai para a urna mais uma vez para escolher aqui em Santa Catarina governador, senador, deputados estaduais, deputados federais e, claro, no cenário nacional, também o presidente da República. Pois bem, vamos discutir. Mas, se tem um assunto que gera polêmica nas rodas de conversa, é, de fato, as divisões políticas, as opiniões. 7 em cada 10 brasileiros têm opinião formada e, por isso, a gente foi para as ruas para entender como é que esta opinião é repassada às outras pessoas. Num projeto inédito, Cláudio Prisco Paraíso e Roberto Azevedo saíram pelas ruas da capital do estado para discutir comunicação. Como você argumenta sem ofender? Isso é importante nesse processo eleitoral. Pode rodar. A política faz parte do nosso dia a dia. Ela está em tudo. E é inevitável que a gente não fale sobre, principalmente em tempos de eleição. Existe democracia e tem que acontecer. Mas você está preparado para essa conversa? Nem dá para falar em política, né? Às vezes eu fico observando, né? E às vezes eu não falo nada, né? Se fala alguma coisa de um, já o outro quer brigar contigo. O assunto tá na boca do povo, tanto nas redes sociais quanto nas rodas de conversa também. E aqui para as ruas a gente trouxe 2 pessoas que entendem bem de política, 2 comentaristas políticos. Cláudio Prisco Paraíso e Roberto Azevedo. Olha, eu comparo essa situação que a gente vê nas redes sociais muito claro, que provoca até divisão, separação de amigos, familiar, até separação de casais, com a questão da passionalidade. Porque quando você discute política, e você sabe ou não discutir política, é uma coisa muito relativa, eu acho que é até subjetiva essa avaliação, é que você leva para o lado da paixão. Depois da pandemia, ficou mais difícil ainda, porque as divergências acabaram se radicalizando. E também o seguinte, o sectarismo. Hoje nós vivemos num país polarizado. Porque se você leva para o lado da paixão, é passional, você não vai ver todos os defeitos do seu candidato, mas vai ver todos os dos adversários. Porque tudo que se discute é perfumaria. O principal, projeto para o país, para o Brasil. Isso não está na pauta. Não tá fácil mesmo falar sobre o assunto. Uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva apontou que 7 em cada 10 pessoas com opiniões políticas diferentes não dialogam bem. Só 27% costuma conversar de uma forma construtiva. 73% não consegue conversar de boa nem ter um diálogo construtivo. E 25% dos brasileiros têm uma alta intolerância política. Nas redes sociais, o cenário só piora. Na medida em que a discussão política começa a passar cada vez mais por esse ambiente das plataformas, das mídias sociais, a tendência é a gente ter uma segmentação grande, né, de opiniões e de posições. Mas o que a gente está vendo desde 2018 é que as consequências começam a aparecer com uma frequência maior também no comportamento offline. Isso porque as redes sociais colocam a gente numa espécie de bolha. Ficamos mais conectados com pessoas e conteúdos que concordamos e afastados do que discordamos. Para a antropologista, isso contribui para uma falsa sensação de anonimato e distanciamento. Eu costumo fazer uma analogia com 2 cachorros latindo com um portão no meio. Você está ali numa interação agressiva para mostrar que você não faz parte do mesmo grupo, mas você tem aquela distância onde você sabe que você não está no face a face, que aquela interação, aquela comunicação agressiva não vai se transbordar numa violência de fato. Mesmo em meio a tudo isso, é preciso falar sobre o assunto, até porque política está em todo lugar. Quando a gente diz que política não se discute, é até um contrassenso. Porque política é justamente aquilo que se discute, porque política tem um interesse público. Para esse cientista político, mais que pessoas, a discussão deve ser sobre ideias e busca de soluções. Nós não precisamos excluir o outro, porque ele tem uma concepção de mundo diferente. Porque, em geral, entre as duas concepções de mundo, em geral, nós vamos encontrar alguns pontos em comum. Mas como colocar isso em prática? Para os especialistas, as ferramentas da comunicação não violenta surgem como uma alternativa.
A comunicação não violenta, quando a gente escuta essa palavra, talvez a gente imagine muito que a violência seja pessoas gritando, xingando, mas existe uma violência nas nossas relações que muitas vezes é invisível. Então, a comunicação não violenta, ela vem como uma alternativa, um outro caminho para que as pessoas consigam se expressar de maneira mais cuidadosa, mais empática e também mais assertiva. A ideia desse tipo de comunicação é derrubar grades, muros e, então, construir pontes. Se eu tô indo para a conversa para mostrar que eu tô certa e a outra pessoa tá errada, isso aumenta muito as chances daquela outra pessoa ir para a defensiva. Ou ela vai me atacar ou ela vai ficar se defendendo e não vai me escutar. A gente não precisa necessariamente concordar com o que o outro diz, mas pode buscar entender por que ele tem essa posição. Então, se eu vou para a conversa no impulso, engatilhada emocionalmente, grandes chances de eu me perder, de eu acabar falando uma coisa que eu me arrependo, inclusive para pessoas que a gente ama. É preciso prestar atenção também nos sentimentos que a conversa nos desperta. Se eu olho para o meu sentimento como algo que está ligado a uma necessidade minha, isso me traz um pouco mais de autorresponsabilidade e isso me ajuda a estar mais centrado. E se a coisa não está fluindo de uma forma construtiva, a gente pode também pedir uma pausa. Nós não precisamos deixar de discutir política, porque isso seria o próprio fracasso de um grupo de família, não poder falar em política sem se agredir. Agora nós temos que lembrar que os nossos posicionamentos não podem ser tidos como verdade absoluta, e que o outro discordar de nós não o torna um inimigo. E aí sim, a gente está preparado para essa conversa. Aqui, por exemplo, eu estou na frente de um Figueira aí, que é líder do time, e eu sou havaiano. E ele até sorri para mim. Tá vendo que não pode brigar? Se no futebol nós não brigamos, por que nós vamos brigar em política?